noite, graça e paz, amém? Como está chegando, se sentando, se acalmando. Mais um pouquinho o Senhor vai falar com você, amém? Vou passar uns recados bem rápidos aqui. A programação da nossa semana, na quinta-feira, nós temos normalmente a nossa quinta de oração, louvor. Então fica o convite para todos estarem aqui com a gente na quinta-feira. Na sexta-feira, no sábado, nós não temos programação. Atenção para isso agora, olha, domingo de manhã não teremos programação na igreja, domingo de Páscoa. Retornaremos normalmente no domingo à noite. Amém? Os pastores não estão aqui hoje, eles estão atendendo a um chamado em Ribeirão Preto, algo que necessitava da presença do pastor lá. E o pastor vai acabar estar pregando lá. Tenho certeza que será uma bênção lá também. Amém? Do mais, vamos iniciar nosso culto ao Senhor. Amém? Visitantes, peço só que você não vá embora, se tem alguém que nos visita pela primeira vez, que aí no finalzinho nós temos uma lembrancinha para vocês. Amém? Aleluia, se coloque em pé nesta noite. Glória a Deus. Salmos 147, do 3 ao 5, diz assim: Só Ele cura os corações quebrantados, e Ele cuida das suas feridas. Ele também determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o meu poder e o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Que nessa noite nós possamos adorar a esse Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos estar orando para dar início a esse culto, amém? Soberano Deus, ó Pai, agradeço a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, sobre cada um, Pai, sobre cada vida que o Senhor trouxe, independente, Senhor, da maneira que chegou, independente, Senhor, da maneira que está, o Senhor possa falar sobre cada coração, que o Senhor possa quebrantar, Senhor, cada coração, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um, que nós possamos sair desta noite, Senhor, transformados e restaurados pelo Teu poder. Amém? Convido você a olhar para o seu irmão que está ao seu lado, cumprimente, dê paz ao Senhor a ele, vê como foi a sua semana. Amém? Vamos adorar o Senhor. Nada nos separa dos braços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É profundo, tão imenso, enorme, é furioso, poderoso, traz a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. Em nós que ama, amor e graça, e nos convida a sua bênção, nos está alcançando. Tão imenso e
cruz, é furioso, poderoso, graças a Deus, só Ele pode devolver a vida aos corações. Grandioso é o Senhor, aquele que habita sobre nossos corações, que quer Senhor nossas vidas, que Ele se faz presente nesta noite. Aleluia. Mundo tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça a luz, só Ele pode devolver a vida aos corações. Todo mundo tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça a luz, só Ele pode devolver a vida aos corações. Salmos 145, 3 diz assim: grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Que essa grandeza possa estar dentro de nós, nos fazendo ser transformados, nos fazendo ser pessoas realmente gratas ao Senhor. Que nós possamos cantar esse louvor, que Ele fala que nós possamos nos render à cruz, nos rendermos diante da cruz, e Ele é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Aleluia. Para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu souber participar, sua obra meu Salvador, a cruz
Oh, aleluia. Tem um momento de adoração. Convido você a fechar os seus olhos. Oh, Senhor soberano, continue, Senhor, falando aos nossos corações. Continue, Senhor, trabalhando sobre as nossas vidas, por nós, através de nós, e para Ti, Senhor, a toda a honra e a Tua glória, Pai. Oh, Senhor, eu não sei como foi a semana de cada um que aqui está, mas o Senhor conhece, Senhor, cada coração, as suas dificuldades, ó Pai. Que a Tua bondade, Senhor, nesse momento, possa estar caindo sobre cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos declarar que nós Te amamos, Senhor. Oh, Senhor, que esse amor possa, Senhor, suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, as nossas dificuldades, ó Pai. Santo, Santo, Senhor, tenha liberdade no Espírito Santo. Você tem liberdade na casa do nosso Pai. Fale com o Senhor. Ou entregue ao Senhor as suas preocupações. Fala, Senhor, eis aqui, Senhor, teu filho. Oh, aleluia. Eu me rendo a Ti.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos estar com a palavra de Deus. E abra comigo em Salmos 50, por favor. Isso. Salmos 50, versículo 7 em diante. Quem achou diz amém. Amém. Quem é povo de Deus aqui? Amém. Então é conosco. Vamos lá? Diz assim: escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece, e não aceitarei novilho da sua casa, nem bode dos seus apriscos, pois meu são todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, eu não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo aqui, veja que ele está falando uma coisa tão importante, né? A gente, vez e outra, a gente encontra pessoas falando assim: para que dar dízimo? Para que oferta? Né? Para que levar o pé da letra? Não dá para dizer que ninguém um dia não dá uma oferta, ninguém um dia não traz por gratidão ou por necessidade da consciência, não traz um valor na igreja. Mas veja o que Deus está falando aqui para esse povo. É claro que não é geral, mas esse povo que fala assim: Deus não precisa, nunca teve necessidade, Deus não come, Deus não bebe. E de fato aqui Deus está falando verdade. Eu não como carne de touros, eu não bebo sangue de bodes. Deus está falando aqui para aquele povo que oferecia sacrifícios para Deus e achava que esse sacrifício aqui estava como que dizendo assim: Deus, estamos fazendo o que o Senhor quer. E daí Deus fala assim: olha, o ímpio, no versículo 16, só para a gente entender: mas ao ímpio diz Deus, de que lhe serve repetir os preceitos, os meus preceitos, e ter nos lábios a minha aliança, se você não quer a disciplina? Estão entendendo, irmãos, que esse povo, não estou falando, repito, né, é um ensino isso aqui para nós, que no mundo tem muito disso, de falar que a igreja não precisa, que Deus não precisa de dinheiro. E aqui Deus está falando: eu não preciso mesmo. Mas quem que precisa então? Somos nós. Quem precisa sou eu e você. Deus nunca precisou. Mas o evangelho, ele é feito para quem? Jesus veio e morreu por pessoas, trabalhou por pessoas, pelos necessitados. E essa obra nós estamos continuando, né? Não existe, eu nunca repeti, nunca falei isso num púlpito, mas existe muita gente que fala assim que nós vivemos Atos dos Apóstolos hoje. É verdade, tem sentido. E nós estamos fazendo isso no que diz respeito aos sacrifícios. Quando Deus fala para o ímpio: o que adianta você ter a minha lei na tua boca? Veja, irmãos, que aqui não é uma pessoa que está falando, não, é Deus. E Deus, no versículo 7, fala: olha, Israel, eu vou falar com você, para aqueles que não estavam ali cumprindo a lei. Não adianta ter a lei de Deus na boca, saber a lei de Deus. É bonito, não é verdade? Conhecer a Bíblia, tudo. Mas o que Deus pede então? Por que ele fala assim: oferece a Deus sacrifício de louvor? O que é isso? Sacrifício de louvor, em resumo, é vida íntegra. Porque tem muita gente que pode dar recurso a Deus, mas não tem vida íntegra. E é para esses que Deus está falando. Deus não está dizendo aqui: olha, eu não quero sacrifício, eu quero o sacrifício daquele que tem uma vida íntegra. Porque o que uma pessoa santa e consagrada faz para Deus é agradável a Ele. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Dá um pouquinho de... Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém.
Então é isso que Deus está dizendo aqui, olha, que ele, no versículo 7, né, ele fala, olha, não te repreendo pelo seu sacrifício, nem pelo que você, nem pelos seus holocaustos, que continuamente me oferece. Israel tinha esse hábito de oferecer sacrifício, mas a gente vê muito na Bíblia as pessoas oferecendo o sacrifício, mas o coração distante de Deus. Não era difícil para eles darem as coisas para Deus, mas era difícil uma vida íntegra, e é isso que Deus quer de nós, integridade de vida, porque uma pessoa que tem coração quebrantado, o que ela traz para Deus é agradável, oh, coisa boa. E quando nós trazemos coisas agradáveis para Deus, irmãos, o que nós mais desejamos, ser ouvido por Deus, Ele faz, porque Ele encerra dizendo aí no versículo, cadê? O vento que está me atrapalhando. No versículo 23, duas coisas que ele fala. Primeiro, né? No versículo 23, podia ler o outro antes, mas vamos lá. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Que coisa boa! Quem quer ver a salvação de Deus aqui, irmãos? Nós não fomos feitos para viver nas trevas, ou viver sem rumo. Nós fomos feitos para ver a salvação de Deus. Ver é de fato experimentar o milagre de Deus. É aqui que fala que quem ordena bem o seu caminho. O que é ordenar bem o caminho? É a gente de fato andar no temor do Senhor e fazer as coisas segundo a Bíblia. E outra coisa, para a gente encerrar, versículo que... de novo aqui, né? 14. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu livrarei você, e você me glorificará. Irmão, sacrifício sem virtude espiritual íntima não tem poder. Não adianta, a gente não é Deus que tem necessidade, como a gente já falou aqui, mas uma pessoa consagrada que traz o sacrifício para Deus, Deus honra. É por isso que muitas vezes tem essas polêmicas na igreja, né? Precisa, não precisa? Não sei, mas eu sei que eu preciso me consagrar. E diante de um mundo tão difícil que eu vivo, tantas pessoas a gente vê tendo necessidade daqui, necessidade dali. Deus está falando aqui, se for uma vida consagrada, reta diante dele, ele mostra a salvação. Então essa coisa assim de não saber o que fazer, de andar perdido, estar sem rumo, não ter como entender o que está acontecendo na vida, pelo menos isso aqui não é bíblico. Deus é um Deus de luz, Ele não deixa nenhum filho dele nas trevas. Se você tem esse coração, esse desejo de servir a Deus, né, primeiro com o coração, depois com o dízimo e oferta, porque tudo que você trouxer Deus vai honrar, né? E no dia da tua tribulação Deus vai responder a sua oração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, e depois você pode trazer seu dízimo, sua oferta. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui diante de Ti nessa noite, te agradecemos, ó Deus querido, pela Tua graça, Tua bondade, te agradecemos, ó Deus, que o Senhor sempre traz ao nosso coração, meu Pai querido, uma palavra que alimenta, um louvor que alegra o nosso coração. O Senhor sempre tem uma saída, Pai querido, para aqueles que temem Teu nome. O Senhor abre portas aonde não tem, e isso tudo o Senhor faz para abençoar a vida dos Teus servos, daqueles que têm um compromisso com o Senhor. Estamos aqui para oferecer ao Senhor o nosso melhor, oferecer, Deus, o nosso sacrifício, aquilo que agrada ao Teu coração. Mas sonda-nos, toca o nosso interior, Senhor, e limpa, tira tudo aquilo que não agrada ao Teu coração, para que a nossa oferta seja de fato, como diz a palavra, um cheiro agradável às Tuas narinas. Em nome de Jesus. Pode trazer, irmãos.
Vocês podem vir à frente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela vida de cada criança, cada professor que vem aqui hoje. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja preparando o coraçãozinho de cada uma delas para receber a Tua palavra. Que elas aprendam de Ti, cresçam com essa palavra guardada nos seus corações e possam trazer ainda muitos bons frutos, Senhor, para o reino. Abençoa também a vida das professoras que prepararam uma aula tão especial para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram comigo a Bíblia, 1 Reis, capítulo 19. É 1 Reis ou 1 Reis? Hã? 1 Reis. Samuel, é primeira ou primeira? Mas Crônicas é primeira, correto? Todos do Antigo Testamento são livros. Portanto, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Reis. No Novo Testamento todos são cartas. Então, primeira carta, segunda carta. Amém? Momento de teologia. Pronto, voltamos ao normal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Vou ler um pouquinho, hein? Me acompanha aí. 1 Reis 19, capítulo 1. O Fabinho está por aí? Estou vendo o Fabinho? Vou dar um pouquinho mais aqui para mim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a tua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão amassado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que soprava os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir seu rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. Uma vez, uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou,
e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Amém. Até aqui. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lançada e nós te damos graças por isso, por essa noite, pela nossa vida, e que essa palavra venha entrar em nossos corações, venha nos ensinar, venha nos confrontar, venha nos tirar da zona de conforto, venha nos incomodar de uma forma onde possamos desejar mudança. Que essa palavra venha curar, venha transformar. Querido Deus, esteja em nossos corações, em nossa vida. Pedimos que esteja também com os nossos pastores, onde eles estão nesse momento. Que o Senhor fale poderosamente através da vida deles, que eles sejam bênção, que as pessoas também possam ser tocadas naquele local. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dando sequência numa série de mensagens sobre gigantes. Nós falamos de alguns deles, falamos dos gigantes do medo, da culpa, da mágoa, falamos de outros, e eu quero falar de mais um gigante essa noite. Não sei se é o gigante mais silencioso, mas eu posso garantir que é um gigante muito silencioso. Ele não grita, ele não aparece, ele não chama atenção, mas ele vai aos poucos tirando a sua força, aos poucos tirando a sua vontade, aos poucos tirando a sua alegria. Eu quero falar de um gigante que talvez muitos de nós aqui estejamos enfrentando, que é o desânimo. Talvez você esteja aqui e falando: olha, eu não desisti de Deus, mas talvez desistiu de tentar, de lutar, de acreditar. Talvez tenha algum fio de esperança, mas não tem energia para isso, porque o desânimo tomou conta da sua vida. Porque você talvez não consiga encontrar força, energia para continuar. E sabe de uma coisa? É dessa forma que o diabo quer que você fique, e é dessa forma que ele te pega. Eu acredito que aqui todos assistiram aqueles vídeos da vida selvagem, amém? National Geographic, Animal Planet, enfim, hoje tem bastante na internet também, e acho que muitos já viram aqui os leões caçando, amém? O leão fica à espreita, passa uma manada correndo na frente dele, e o leão continua ali. O leão, ele não vai no mais forte, ele não vai naquele que está correndo mais, ele não vai naquele mais saudável. O leão, ele vai naquele que está se isolando. O leão, ele vai naquele que é mais fraco, que aparenta estar mais cansado. O leão, ele vai naquele que de repente decide se afastar do grupo, ou se afasta de alguma forma. Esse vira a presa do leão. Por isso a Bíblia diz: olha, cuidado, porque o vosso inimigo anda como um leão, só esperando o momento de pegar, de atacar. E aí entramos num cenário difícil. Por isso eu queria falar bastante. Eu queria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Primeiro ponto sobre o desânimo que enfrentamos. Primeiro ponto: o desânimo chega depois de grandes batalhas. Você pode ter vencido uma grande batalha, você pode ter vivido uma grande batalha e vencido com êxito, e ter sido maravilhoso, mas isso não te isenta de enfrentar um desânimo depois dela, mesmo vencendo. Se nós olharmos para o texto, para um capítulo anterior, se vocês abrirem no capítulo 18, um capítulo antes aí, versículo 38 e 39, diz que Elias ora e cai fogo do céu. O fogo consome os holocaustos. E aí depois, na sequência, nós vamos ver que Elias mata os profetas de Baal. Agora, imagine comigo.
a unção de Elias sobre a tua vida, e você numa batalha, e você ora como Elias orou, e fogo cai do céu como caiu naquele dia, consome o holocausto como consumiu aquele dia. Consegue imaginar a cena? É tão escasso de milagres hoje em dia que se caiu, o crente sai correndo, assustado, não é? Mas, e aí depois daquilo, todos os profetas de Baal são mortos. Isso é uma tremenda vitória, não só física, não só no campo de batalha, mas espiritual, porque todo o povo cai de joelhos gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tudo isso deveria servir para que Elias pudesse sair andando dali de peito estufado, feliz da vida. Só que o que acontece? Depois do fogo do céu, vem o peso da alma. Talvez a batalha que você enfrenta não é uma batalha longa, mas a batalha sempre é uma batalha dura. Uma batalha dura traz desgaste, cansaço. Uma batalha dura te leva a fadiga mental, física. A batalha sempre vai causar algum dano em você, ganhando ou perdendo. E esse desânimo tomou conta. Grandes vitórias, elas nunca vão te livrar de grandes crises. Eu estou numa batalha, uma oração para os meus filhos, e eu fiz, lutei, glória a Deus. Só você sabe o quanto isso custou para você. Só você sabe o quanto isso pesou e o quanto isso vai custar para você. Amém? Dá para entender? As batalhas que nós enfrentamos, nós temos que entender que depois do Carmelo, que é o monte onde Elias ficava, depois do Carmelo vem o vale. E esse momento tem que ser um momento de descanso, não um momento de abandono, não um momento de fuga. Amém? Olha só, segundo ponto, versículo 10. O desânimo, isso aqui é muito importante, porque eu posso dizer como pastor, líderes talvez possam dizer isso, psicólogos que temos aqui, porque o desânimo, ele distorce a realidade e faz você ver o que você quer. O desânimo, ele distorce completamente a realidade que você está vivendo. Olha só, Elias, no 10 ele diz assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos. Os israelitas, eles, Senhor, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Eu não, eu sou o único que sobrou, Senhor. Eu sou o único, e agora eles querem me matar. Sabe aquela coisa assim? Só eu faço as coisas ali. Aquele ponto, aquela ótica que somente você tem de tudo. É a cosmovisão do mundo pela sua ótica, pela sua lente, e você acha que essa é a única que existe. Só eu que trabalho naquele ministério, não dá. Olha, só eu que trabalho naquela igreja, só eu que faço as coisas lá naquela casa, só eu que faço as coisas naquela família, só eu, porque eu estou tão desanimado que eu não consigo olhar para o que os outros estão fazendo. Eu só consigo olhar para o que eles não estão fazendo, porque o julgamento deles é baseado naquilo que eu quero ver. Dá para entender isso? E isso distorce, esse desânimo. A pessoa fala: olha que bênção, meu irmão fez isso. Mas ele não fez aquilo. Dá para entender? Começamos a olhar o que não fez e ignoramos o que está feito. Isso é um problema. Às vezes eu sempre penso nisso. Por exemplo, quando eu vou lavar a louça com minha esposa, porque o que está em cima da pia eu lavo tudo, limpo tudo, fica perfeito. Aí eu falo: agora eu vou dar um plus para minha esposa, eu vou limpar o chão. Aí eu limpo o chão. Aí eu falo assim: fiz um trabalho perfeito. E aí eu percebo que o fogão eu nem olhei para ele, e tudo que havia no fogão ficou. Sabe por quê? Porque nós temos a nossa ótica e achamos que o mundo gira na nossa ótica. E quando nós estamos desanimados, nós achamos que é assim que é. Só que aí Deus responde para ele, no versículo 18, ele diz assim: no entanto, caro discípulo, servo, eu fiz sobrar 7.000 em
em Israel. E olha o que Deus fala: todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram para Baal. Todos. Ou seja, na ótica do profeta desanimado, só ele tinha naquele lugar. Na ótica de um profeta cansado, desanimado, que ele não conseguia enxergar nada, só ele fazia as coisas. Mas Deus falou: está pensando o quê? Tem mais 7.000 lá, porque sou eu que vejo e a minha ótica é perfeita. Eu vejo onde você não vê, eu chego onde você não chega. Por isso, o seu desânimo está te puxando para baixo, porque o que você começa a pensar? Só eu faço, só eu vou, e eu não estou sendo recompensado por isso, porque eu preciso ser recompensado. Olha o que eu preciso, ó, tapinha nas costas, e ninguém me dá tapinha nas costas. Mas Deus fala: viu, tem mais 7.000 lá, cara, que não dobrou o joelho, ninguém está pedindo tapinha nas costas, e só você está. Por quê? Porque você está desanimado, porque você cansou, porque você não consegue ver alegria onde tem, você não consegue ver motivação, você não consegue ver o final da estrada, e você fica aí julgando e questionando tudo. Ele vai distorcer a realidade. Elias diz: só eu fiquei. Deus fala: não, tem 7.000. O desânimo, ele faz você se sentir sozinho. Só eu. O desânimo, ele faz achar que nada deu certo. Ninguém conseguiu. Os outros 7.000, cadê? O desânimo faz você perder a perspectiva. Não vai dar certo não. Essa igreja não vai dar certo. Não, porque olha, se não eu trabalhar aqui, imagina o dia que eu não vir. Nada acontece aqui. Dá para entender? E a igreja é a igreja desde sempre, queridos. Porque sempre tem aqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Sempre tem aqueles 10, 15, 30, 50. Mas não ora, mas é o que você não vê orando. Mas e na casa? E em casa? E a oração que tem lá? E o momento a sós com Deus? E as lágrimas que você não está vendo? Mas por que eu não vejo? Porque você não tem que ver. Deus tem que ver. É Deus que vê no secreto. Amém? Terceiro ponto: o desânimo, ele ataca corpo, mente e espírito. E ele ataca, queridos. E ele derruba, e ele detona, e ele destrói. Olha comigo, versículos 5 e 6. Depois se deitou debaixo de um arbusto e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Deus faz Elias dormir, Deus faz Elias comer, Deus faz Elias descansar. Irmãos, nem todo problema espiritual é resolvido somente com oração. A oração é tudo, tá bom? Mas tem problema espiritual que precisa de uma boa refeição. Tem problema que precisa de uma boa noite de descanso. Tem problema que precisa de uma boa noite bem dormida. E olha, tem muita gente tentando expulsar demônio, quando na verdade precisaria de uma boa noite de sono. E isso seria muito mais prático, porque nós começamos a ficar num nível de desgaste tão grande, de desânimo tão grande, e não percebemos que nós precisamos descansar. Sabe, um dos pontos, sabe aqueles caras bodybuilders que são enormes? Sabe qual é um dos principais pontos do crescimento deles? Vocês vão falar assim: é bomba. Não, claro que é bomba. Mas sabe um dos principais pontos do crescimento deles? Dormir, descansar, tempo de descanso. Eu já vi testemunhos de pastores à beira da morte, que Deus o chamou para conversar e disse: olha, você está morrendo por culpa sua. Mas culpa minha? Culpa sua, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Só que você não descansa,
Você não para. É louvável, mas o corpo também não aguenta. Eu já vi testemunhos disso. De pastor falar assim: olha, eu jejuava tanto, e Deus falou assim: eu não pedi tudo isso. Não tem equilíbrio. Até nesse ponto deve haver equilíbrio. Então, deve ter o descanso, deve ter a boa refeição. Vamos jejuar? Pô, jejum é ótimo. Depois que você acaba. Depois que acaba o jejum é maravilhoso. Durante o jejum não é tão gostoso, eu sei. Mas tem que ter um tempo de jejum, tem que ter um tempo de alimentação, tem que ter um tempo de busca, um tempo de descanso. O desânimo, ele vai abalar, ele vai atacar a sua vida, a sua mente, ele vai atacar o teu espírito. O desânimo, ele vai refletir no teu corpo. Você começa a perceber a pessoa desanimada, a pessoa de repente cai numa depressão, numa situação, ou às vezes a pessoa fala assim: não, eu estou bem. Começa a aparecer um buraco no cabelo aqui assim, aparece uma barba aqui assim, a unha já fica esquisita. Fala: não, mas eu estou bem. Não está. Porque o desânimo vai tomando conta, porque nós não conseguimos enxergar aquilo que precisamos enxergar. Dá para entender? Amém? O desânimo é algo que vai destruir se você não prestar atenção, se você não se levantar. E Deus te chama essa noite para que você levante, para que você se coloque em pé. Tem gente tentando resolver só na oração. Ore, mas faça o resto, viva o resto. Sabe, eu penso assim: olha, eu preciso orar, mas eu preciso ter um tempo de qualidade com a minha mulher, com os meus filhos. Eu preciso ter um tempo de qualidade comigo. Geralmente, qual é o tempo de qualidade do homem? Fazer nada, sentar e ficar lá. Aí muda o controle, Cara, os homens entendem o que eu estou dizendo, amém? Muito bem. Está assistindo o que, amor? Nada, mas faz 1 hora que está aí. Mas está ótimo, porque é o meu momento, entendeu? Isso está fazendo um bem para mim que você não faz ideia. Eu já vou sair da Netflix, vou para a Amazon, vou para a HBO, vou. 1h30 depois, vou dormir. Acabou. E como foi? Perfeito, maravilhoso, descansei. Minha mente, ó. Sua mente estava na onde? Não sei onde ela estava, mas foi maravilhoso. Porque o desânimo, ele vai tentar te prender de toda forma, e você precisa ter esse escape. Dá para entender? Vai correr na rua. Tem gente que gosta de pagar para correr na rua. Eu acho legal também. Pague, é opcional. Mas vá fazer alguma coisa que vai te tirar dessa zona de desânimo, para que você cuide do seu corpo, para que você cuide da sua mente. Dá para entender? Vai comer boas refeições. Eu digo boas, não calorosas. Dá para entender o que eu quero dizer? E quando isso começa a entrar na nossa vida, quando isso começa a agir na nossa vida, nós começamos a colher frutos maravilhosos. Nós começamos a sair de um estado estático, um estado parado, paralisado, para um estado onde começamos a viver coisas novas, onde a gente começa a perceber: nossa, eu não tinha reparado nessa parede azul, como ela é bonita. Essa parede está aí há tanto tempo, até desbotou, mas é agora que eu percebi, é agora que eu comecei a viver. Dá para entender isso, irmãos? Olha só, outro ponto, versículo 8, vamos comigo. Deus, Ele não vai te cobrar antes de te restaurar do desânimo que você vive, mas Ele vai te cobrar. Dá para entender? Ele não vai te cobrar antes, mas vai cobrar. Amém? Duro, né? Olha só, 8. Então ele se levantou e comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida viajou 40 dias e 40 noites. Olha esse jejum. E chegou até Horebe, no monte de Deus. Agora preste atenção. Ali, versículo 9, entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que está fazendo aqui, Elias? Agora perceba, olha para mim. Deus não mandou ele para a caverna. Só que, usando como metáfora, nós temos os psicólogos aí que vão concordar comigo, eu acho. Caverna é um lugar quando nós vamos quando as coisas estão erradas, não é? E que nós queremos ficar lá, porque a caverna é protegido. A caverna me traz uma certa segurança. A caverna me traz um certo conforto. E quando as coisas não estão boas, não existe lugar melhor que a caverna.
E muitas vezes nós não percebemos, ou talvez vocês não percebam, mas talvez muitos de vocês aqui estejam numa caverna hoje, vivendo isso. Saíram para vir no culto, mas vão voltar para a caverna. Só que percebam que Deus não está fora da caverna, mas Deus também não quer falar com ele dentro da caverna. Deus fala assim: olha, o que é que você está fazendo aqui? Isso significa, Deus vai com você lá na sua caverna. Deus entra com você lá, para te chamar, para te tirar, para falar que aquilo ali não é o lugar que Ele quer que você esteja. Mas é tão confortável aqui, mas não é o lugar que é para você ficar. Mas nossa, eu poderia ficar aqui um mês. Não tem essa. E olha só, e ele respondeu: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Aí dá aquela desculpa: os israelitas aceitaram a sua aliança, eu sou o cara bom, eu mataram todo mundo, mas eu sou bom que sou bom, porque eu sou bom. E o versículo 11 ele fala: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele vai lá dentro da caverna. Ele fala: viu? O que é que você está fazendo aqui? E aí, eu quero que você reflita um pouco. O que é que você faz nessa caverna? Porque eu quero que você faça uma auto-reflexão. O que tem que te deixar desanimado? Não adianta dizer que está tudo de vento em popa, queridos. Porque a gente tenta, não dá certo, e aí vem o desânimo. A gente tenta, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, glória a Deus por isso. Mas nós vamos tentando, e as coisas não dão certo, vamos tentando, e as coisas não dão certo. Aí vamos mudar o sentido, vamos mudar a situação, a posição, vamos mudar o cardápio, vamos mudar a forma de trabalhar, e as coisas não avançam. E aí o que a gente fala? Desisto, cansei, vou reduzir, vou jogar no automático, não é? E aí, por que está no automático? Porque enquanto fica no automático, eu vou para minha caverna. Estou muito chateado, eu não quero ver ninguém, não quero ver a cara de ninguém. Minha mãe, que sempre foi, hoje graças a Deus parou com isso, mas sempre foi supersticiosa. Se chegasse alguém em casa que ela não gostava, ela pegava uma vassoura e virava toda a porta. Entendi até hoje. Mas tem crente assim, não quer contato com ninguém, colocando cadeira, rodo, tudo atrás da porta, porque não quer que as pessoas vão. Tira o tapete de seja bem-vindo e coloca o tapete de vai embora. Por quê? Porque as coisas não evoluíram e ele decidiu que não quer mais, que desanimou. E a vida é assim, queridos, altos e baixos, cansa mesmo, a vida é difícil mesmo. Só que ficar na caverna não é o lugar que Deus quer que você fique. Por isso Deus vai até a caverna falar com você. Por isso Deus entra lá, porque Ele pode, Ele faz isso por você. E nessa noite Deus está na sua caverna, falando: olha, o que é que você está fazendo aqui? E aí você começa: não, Senhor, porque a culpa é o líder na igreja, porque o pastora, porque a minha mulher, o meu marido, porque ele... Sabe aquela história? Sabe aquele papo de mãe? Quando eu morrer, vocês vão sentir falta. Sabe aquela coisa assim? Hiper dramática. É assim que nós estamos dentro da caverna. E Deus fala assim: não é assim que eu quero falar com você. Não é aqui que eu quero com você. Deus não me chamou e Deus não te chamou para ficar dentro de uma caverna, para caminhar, para marchar, para lutar. Algumas batalhas nós vamos vencer, outras nós vamos perder. Quando Deus chamou Davi para ser rei, que ungiu como rei, Davi não virou rei instantaneamente. Davi era um jovem, adolescente, magricelo, pastor de ovelhas. Depois de ungido, Davi voltou a cuidar das ovelhas. As coisas foram acontecendo. Deus tinha um propósito grandioso para Davi, mas Davi tinha que viver um passo de cada vez, um desafio de cada vez. Davi perdeu uma ovelha, teve que lutar com um urso, perdeu outra, teve que lutar com um leão, mas isso não foi motivo para que desanimasse. Muitos leões, muitos
muitos ursos vão aparecer na sua vida e você vai ter que lutar. Deus não chamou Davi para ficar numa caverna, chamou para lutar, assim como Ele chama cada um de nós para o combate, porque a caverna não é lugar que Ele quer para a gente. E aí Deus fala: sai da caverna, sai agora da onde você está, sai dessa posição que você está, essa posição física, mental e espiritual que você se encontra. Irmãos, tem crente que quando está bem, você pede para orar, o irmão começa a berrar: ah, Deus, e quando você vê que, então, Senhor, ó soberano, mesmo aqui, na hora orar pela comida, né? Aquela oração assim: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Sabe aquela oração, vai orar à noite, aquela oração seca, miserável, porque o desânimo tomou conta. Se levante, se pergunte assim: ó, o que é que eu estou fazendo aqui, nessa caverna? O que é que eu estou fazendo aqui, nesse murmúrio, reclamando, questionando? Espiritualmente, mentalmente, fisicamente, se levante. Versículo 11 fala assim: ó, saia e fique no monte. Na onde que é para ficar? No monte, em que lugar? Na presença do Senhor. Você não vai sair da sua caverna para ficar em qualquer lugar. Você não vai sair da sua caverna para fazer o que você quer. Você vai sair da sua caverna para ficar na presença do Senhor. Na presença do Senhor. E na presença do Senhor, você passa a ter discernimento das coisas. Perceba que aí fala assim: então, quando ele estava lá, um vento fortíssimo soprou nos montes e esmigalhou as rochas. Tinha crente que nessa hora podia gritar: eita, né? Nossa, Deus mandou sair, apareceu um ventaval. Aí disse: mas o Senhor não estava nesse vento. Então, depois do monte, do vento, veio o terremoto. Aí fala: agora é Deus. Elias não se manifestou em nada, no vento, não se manifestou no terremoto, e só depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava nele, e depois houve um murmúrio de uma brisa leve. Nesse momento, na presença do Senhor, Elias discerniu: o Senhor está aqui, e aí ele se foi. Percebam a situação de Neemias. Um pouco antes: Senhor, me mata, porque eu não sou digno. Ah, Senhor, só eu faço as coisas. Ah, Senhor, eu. Ninguém é bom, Senhor. Ah, estou cansado, estou desanimado. Logo depois ele fala: eu sei discernir se o Senhor está ou não. Eu consigo sentir a presença de Deus na minha vida. Eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer para mim. Eu sei como eu vou agir e viver a partir de agora, porque o Senhor está cuidando de mim. Dá para entender o que eu quero dizer? O desânimo vai acontecer, isso é fato. Pastor, está jogando praga? Não estou jogando praga. Só que a gente vai batendo, vai chegar uma hora, não é? E aí você precisa entender: vou para a caverna ou eu vou buscar a presença de Deus? Onde Deus quer que eu esteja? Sabe que a minha ótica está certa? Sobre ótica, eu sempre falo assim, uma brincadeira que nós temos, que nós pegamos de um filme. Às vezes nós estamos tentando resolver um problema em um equipamento e parece que nada dá certo. Nada dá certo. E a gente tenta, e passa 1 hora, 2 horas, tentamos todas as coisas e nada deu certo. Aí eu respiro fundo e falo assim: vamos comer uma torta. Porque hora que não é fácil chamar torta, mas a gente vamos tomar uma coca, vamos tomar uma água, vamos almoçar, se tiver perto do almoço, e aí depois a gente volta. E nesse momento que a gente sai, que a gente toma uma coca, uma água, nesse momento que a gente respira, a gente começa a ter uma outra percepção, e quando a gente volta, parece incrível, sempre resolve. Glória a Deus por isso. A gente tem que volta, vendo a torta funciona. Porque é um momento que a gente tem que entender que ou eu desanimo, ou eu procuro uma outra alternativa. Ou eu falo: ou eu abandono, ou eu procuro uma alternativa diferente. E Deus quer que você prossiga, Deus quer que você mude, Deus quer que você se levante. Agora, observe: Deus cuidou dele, amém?
descansa, come, descansa, dorme bastante, está pronto. Agora vai que nós vamos ter uma conversa. Foi para a caverna, não, sai da caverna que agora nós vamos conversar. A hora que ele se prostra, que ele se coloca diante do Senhor, Deus dá um antídoto para ele. Qual é o antídoto para nos livrar desse gigante chamado desânimo? Voltar ao propósito. Qual o propósito? O meu? Não, o de Deus. E aí entra uma pergunta bem importante para a sua vida. Qual é o propósito de Deus na sua vida que você abandonou porque ficou desanimado? Então, eu não estou vindo na igreja, mas não vou na igreja há muito tempo, porque eu desanimei com um fulano lá daquela igreja que não deu boa noite para mim um dia. E onde já se viu que o meu líder me deixou 3 semanas sem cantar? E onde já se viu? E aí sabe como que é? Me encontrou na rua e não... Dá para entender o que eu quero dizer, gente? Qual é o propósito que Deus te chamou, que você não está exercendo? Pode ser o propósito de ser pai, de ser mãe, de ser líder, de ser ministro, de estar servindo na casa de Deus. Porque o de Elias, o propósito dele era continuar sendo profeta do Senhor, que ele havia abandonado, que ele havia abrido mão, que ele havia fugido. E esse propósito tem que ser restabelecido na nossa vida. Esse propósito tem que ser restabelecido na sua vida, porque talvez por alguma situação, eu não estou aqui para julgar a situação que você viveu, amém? Amém? Mas alguém te feriu, e isso te desanimou. Só que Deus não quer que você fique na sua caverna, mas que você saia dela e volte para o propósito que Ele te chamou. Irmãos, isso é Deus, isso é vida, isso é Bíblia. E o propósito tem que ser retomado. Não importa quanto tempo faz. Elias passou 40 dias, e o seu? 5 anos, 10 anos, 2 meses, não importa. Se levante e volte para o seu propósito. Olha comigo, versículo 15. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nínice, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Ele só tinha que voltar para o deserto de onde ele veio, só tinha que ir para a Síria, encontrar alguém lá na Síria e falar: você vai ser rei. Voltar para Israel, ungir outro rei Israel, e procurar um tal de Eliseu, para que ele pudesse formar um cara para entrar no lugar dele. Gente, não foi um telefonema, viu? Você que é o rei, eu estou vendo aqui o nome dele. Você que é o tal do Azael aqui, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Volte para os caminhos. Não é isso não, irmãos. Eu tinha que ir. Ele caminhou 40 dias e Deus falou assim: volta. Mas Senhor, como? O Senhor pode me em espírito? Não. Você veio andando, vai voltar andando. Volte com o teu propósito, andando, marchando, feliz. E vai exercer o teu propósito. Qual é o teu propósito? Para que Deus te levantou? Elias volta a ser profeta, volta a ungir reis, volta a ungir profetas. Elias ainda faz milagres. Elias ainda consegue viver um momento em que ele bate no Jordão e o Jordão se abre e ele passa no Jordão. Elias foi arrebatado, foi levado aos céus, porque ele voltou a viver um propósito que Deus tinha para ele, porque ele voltou a viver um propósito dele e o desânimo não tomou conta dele, porque ele entendeu que Deus não queria que ele ficasse naquela caverna, mas que tinha que sair de lá e se colocar de frente ao Senhor. Nessa noite, saia da tua caverna e se coloque de frente ao Senhor, porque você tem muitas coisas para viver na presença de Deus ainda, muitas coisas poderosas, grandiosas, muitas almas para ganhar, muito trabalho para ser feito, muita bênção para colher, muita vida para buscar. Faça isso. Deixa que o desânimo caia por terra essa noite. Se levante. E olha, irmãos,
tome uma injeção de ânimo que vem do céu, que vem do alto, para que a tua vida seja transformada. Pare essa noite com a murmuração. Mas me feriram, acabou isso. Estou desanimado pelo que aconteceu, acabou isso. Porque Deus tem outras coisas para você. Você viu que Deus não falou assim para ele: Jezabel falou mal de você. Não, mas fica tranquilo. Deus nem tocou no nome de Jezabel. Não estava nem aí para essa história. Deus queria restaurar a vida dele, resolver com ele. Então se levanta você. Jezabel é outra história que vai acontecer depois, você vai ver. Agora é contigo. Deus falou face a face com ele, fala face a face com cada um de nós. Para que a gente se levante, para que a gente transforme. Estou desanimado com o meu trabalho. Se levante, vai viver o que Deus mandou você viver. E quando Ele tiver que tirar você do teu trabalho, Ele vai tirar. Estou desanimado com o ministério. Se levante, vai viver o que Deus mandou você viver no ministério. E quando Ele achar que você tem que sair, você sai. Eu estou desanimado com a igreja. Se levante, vai viver o que Deus mandou você viver na tua igreja. E quando Ele achar que Ele tem que te tirar daqui, Ele te tira. Dá para entender? Amém? Ou nós nos levantamos, ou vamos ficar lá, ó céus, ó dia. Que essa igreja se levante, que desânimo caia por terra. Amém? Vamos orar? O louvor pode vir à frente. O medo tentou parar, as circunstâncias adversas tentaram te cercar, a culpa tentou te condenar, a mágoa tentou te prender, mas olha, o desânimo, embora ele tente te fazer desistir, ele não vai. Você não precisa vencer tudo hoje, você não precisa vencer tudo essa noite, você precisa se levantar. Dá para entender? Você precisa sair dessa caverna que você está. E percebam algo: Deus não tirou ele da caverna. Deus falou: sai daí. E ele saiu. Deus falou: se coloque diante do Senhor. E ele se colocou diante do Senhor. Não é Deus que vai aí pegar na tua mão e tirar da caverna. É você que vai se levantar e sair dessa caverna. Eu não vou fazer um apelo: vem aqui que eu estou desanimado. Poderia, mas eu acho que todos nós temos algo que nos aflige, não é? Algo que nos puxa um pouco para baixo, que nos desanima, não é? Então, eu queria orar com vocês para que todos nós pudéssemos sair dessa caverna e nos colocar diante de Deus essa noite, para que pudéssemos ser restaurados e retornarmos ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes caímos desanimados com situações que aconteceram em nossas vidas, em nossas casas, em nossos ministérios, em nossas igrejas, em nossos trabalhos, Senhor. Isso nos desanima, e eu sei que isso é um prato cheio para Satanás, Senhor. Mas ele está repreendido em nome de Jesus. Amém. Que toda flecha que ele tenha lançado contra a nossa vida, Senhor, está caindo por terra nesta noite. Que todo dardo inflamado do maligno lançado para nos desanimar, Senhor, está caindo por terra essa noite. Assim como caiu a mágoa, a culpa, o medo, Senhor, está caindo o desânimo essa noite na tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, declarando que estamos saindo da caverna e nos colocando face a face ao nosso Senhor, de frente a Ti, Senhor, para sermos restaurados, lavados, transformados, fortalecidos do Senhor, e que o Teu poder venha sobre nós, que a Tua unção venha sobre a Tua igreja, que possamos sair daqui cheios, transbordando no nome santo do Senhor Jesus. Derrama, Senhor, derrama da Tua unção, transformação em nossas vidas, Senhor, coragem, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos seguir em frente, que possamos ser ferramentas afiadas e preparadas à Tua mão, para alcançar os perdidos, Senhor, que no nome de Jesus, que o Senhor nos use e retorne cada um de nós ao propósito de servir ao Senhor verdadeiramente. Usa-nos, Senhor.
Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, pela palavra poderosa, Senhor, que o Senhor trouxe sobre nós, através da vida do nosso pastor Daniel. Oh, Senhor, obrigado por esse momento, na tua presença, Senhor. Continue, Senhor, falando conosco, Pai. Amém. Amém, igreja. Levanta suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Uma semana cheia da presença de Deus em nome de Jesus. Amém.